Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! A semana continua em ação e dessa vez um exemplar muito especial. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games número 1, junho de 1991. Mickey Mouse é chocante. Super estratégias para você detonar em Tartarugas Ninja 2, SWAT e Shinobi. O 16-bit da Nintendo está para chegar e muito mais. De cara, a propaganda da Dimensão Games que desde o primeiro episódio fala que tem uma em Belém. E se você quer ficar fera, passe lá na Casa e Vídeo. Nem sei se eles ainda têm esse serviço, mas fica registrada a sua participação. A ocasião é importante, mas não pense que também vamos ver página por página, vamos com calma. A primeira coisa que nós vamos ver mesmo é uma prestação de contas atrasada, e é válida. O leitor Paulo Sérgio Barreto pergunta por que a Nintendo não faz um adaptador para que seus videogames peguem os jogos da Sega. Isso poderá acontecer um dia? A resposta da Ação Games foi bem clara e direta para falar que não, só faltou deixar a página em preto e branco igual como fazem aqui no YouTube. O máximo que pode acontecer é que uma empresa lance o mesmo jogo nos dois sistemas. E isso é o que eles diziam. Essa aí foi a palavra final. Agora contem 23 anos a partir desse momento e aí sim nós vamos chegar à empresa Retrobit, que eles lançaram o Retrogen, o tal adaptador que o leitor indagou sobre uma possibilidade. Pois bem, Paulo Sérgio, seu dia chegou. Se estiver aí do outro lado da tela assistindo esse episódio, diga aí o que achou da invenção desse adaptador. Como é ter um sonho realizado depois de tanto tempo? É aquela história, a gente pensava que não ia ter nem os jogos lançados oficialmente, quanto mais um adaptador. Demorou, mas saiu. Enquanto tu digita aí a tua resposta nos comentários, vamos ver as notícias aqui. Jogos made in Brasil. O jogo Phantasy Star não precisa mais vir com uma professora de inglês, porque a Tectoy vai traduzir os seus textos. Isso não é tudo. Também começaram a falar de jogos com os heróis do Brasil, uma procura que já começou e que, como sabemos, encontraram a combinação perfeita com a Turma da Mônica. Uma chuva de lançamentos. Coisas chegaram e chegarão ao Brasil. Muitas já apareceram na UD, a feira de utilidades domésticas. Uma delas foi o Dynavision 3. Não falaram se é a versão radical, mas só de vir com a entrada dupla de cartuchos, essa já valia comprar. E mais coisas que vem por aí, a Tectoy vai lançar no Brasil Game Gear. Ele tem um acessório que vira TV e depois o lendário Master System 2 que vem com Alex Kidd. Imagino que foi esse que a maioria das pessoas que teve Master System teve em casa. Eu aqui nunca vi o Master System 1 e por causa disso pensei por muito tempo que o primeiro fosse um modelo diferente que rodava outros tipos de jogos. Nesse caso seria o SG-100, videogame que a Sega lançou antes, mas que não é disso que se trata. E aproveitando que estamos no tema dos consoles, vamos ver como foi a chegada do Super Famicom. A super máquina que no seu primeiro dia vendeu 400 mil unidades. Fato que gerou a melhor frase de toda essa revista disparado. Registrou um movimento semelhante aos dos supermercados brasileiros em véspera de congelamento. Só com essa frase a turma mais velha já deve estar situada em tempo e espaço. Para quem não ligou o nome à pessoa ou nem estava vivo nessa época, uma breve explicação. A economia do Brasil não estava indo lá muito bem por essa época, e toda hora inventava alguma coisa para dar um jeito, ou pelo menos tentar dar um jeito nisso. O congelamento de preço era uma dessas medidas que fizeram várias vezes. Tinha congelamento de preços e salários e era por um período indeterminado de tempo. Só começava, ninguém sabia quando ia acabar. Hoje o que nós vemos é o pessoal correr para o posto de gasolina um dia antes de aumentar o combustível. Só que nesse tempo a corrida era com um carrinho de compras e a ideia era abastecer a geladeira antes de aumentarem os preços e começar o congelamento. No Japão nós sabemos que o povo corria para as lojas para poder comprar o Dragon Quest e o Final Fantasy no lançamento. Agora eles correram para comprar o Super Famicom. Na edição passada falaram que era em julho, agora é em setembro que os americanos vão correr para as lojas. Agora sim, finalmente chegou o Super Nintendo. E vão começar muito bem. Esse primeiro carregamento de jogos foi mesmo para firmar o sistema. Super Mario World dispensa apresentações, eu sempre falo isso. O carro-chefe, que foi além do estilo do texto com seu mapa de trânsito livre,
e fez o favor de colocar os estágios podendo jogar várias vezes. E não é por menos, estavam lá todos os seus segredos nos lugares que já conhecemos, que se nós pegássemos todos chegaríamos a 96 fases, ou 96 saídas. Nos seus controles também tem um ótimo cartão de visita com a jogabilidade que chegou com funções para todos os 6 botões do controle. Em outros lançamentos encontramos títulos que, além de serem jogos bem distintos entre si, também mostram uma versatilidade em tratar de assuntos diferentes. Mario foi uma aventura no estilo clássico. ActRaiser tem um ótimo jogo de ação e elementos de RPG. E essa parte de cuidar das cidades também foi visto no primeiro SimCity, que lançaram nesse tempo. Pilot Wings veio mostrar o poder do Mode 7 e o processamento 3D com voo livre. E lá no alto, Final Fight, que mesmo reduzido, mostrou como que os jogos do Flipper serão apresentados a partir de agora. O mundo ainda não tinha nem ideia do que ainda iria acontecer quando chegasse um certo jogo de luta chamado Street Fighter 2. E acabou que o choque foi ainda maior quando chegou sua vez. E uma coisa que eu achava muito legal nesse tempo foi como primeiro chegou muito Super Famicom, e só depois que teve Super Nintendo e o pessoal começou a comprar só Super Nintendo. Era muito mais fácil ver por aí o pessoal com aqueles controles que tem os botões coloridos. Isso sim é um videogame com personalidade, e não aquela coisa cinza feiosa que os americanos inventaram. Na trajetória do Super Nintendo, essa aí é uma das poucas coisas que colocam como mancada. Seguindo em frente, chega de Nintendo, agora é Sega. Tem o detonado do Shinobi do Mega Drive. Outro clássico que é meio um problema pegar essas revistas que são desse tempo, que quase tudo é jogo que virou clássico, não tem muita coisa pra falar, porque nós já falamos disso em algum momento. Do Shinobi mesmo não tem muito o que falar, porque eu já tratei desse assunto lá no especial dos ninjas. Então vamos ver o próximo. As Tartarugas Ninja 2, de novo. Já falei no episódio anterior, já falei no anterior do anterior e no especial dos ninjas também. Aquilo, a adaptação destruidora do Flipper e nananana. A Tartaruga Mania estava mesmo no seu ápice e, para nossa sorte, longe de acabar. Mais um detonado. Isso out no Master System. É meio Contra, meio Rolling Thunder e totalmente excedente, como costumam ser esses jogos da época. Se alguém aí na plateia conhece esse jogo a fundo, por favor diga aí nos comentários como é que faz para dar o tiro especial aqui na versão do Master System. Só consegui fazer isso uma vez sem querer há milhares de anos. Mas realmente quero saber como é que foi. Por favor, diga aí. Outro jogo. Mega Drive e o Castle of Illusion. Outro que faz aventura clássica, virou um clássico que impera a simplicidade clássica. E foi um personagem clássico que era muito conhecido e foi muito bem-vindo para o Mega Drive, que ainda não tinha recebido o primeiro Sonic. Só tinha mesmo até agora o Alex Kidd, que seus jogos ficaram todos no Master System. O único do Mega Drive já tinha sido lançado há 2 anos. Daí, esse jogo no Mickey não podia dar em outra coisa senão um grande sucesso. Seu status de clássico se mostrou algum tempo depois, quando a série continuou com o Land of Illusion e World of Illusion. Depois ainda teve um relançamento só no Japão, que foi para o Saturno, e também aquele remake lançado há um tempo que está por aí. Veio depois daquele do DuckTales. É um caso de jogo clássico sendo tratado com o respeito que merece. E agora vem os lançamentos nacionais. Essa segmentação parece bagunçada, com as seções espalhadas por aí, mas está tudo dentro de um grande esquema, muito bem definido. Essa parte vai começar com Mega Man 3. Nós vimos ontem como chegou o 2 quando já tinha o 3. O próximo é um tanto insólito e em dose dupla. Double Dragon 3, também no Nintendo. O do arcade já era um jogo ruim, aí chegou pro Nintendo e trocaram todo o esquema. Ainda é a mesma história, ainda é basicamente a mesma coisa que estão fazendo, as ideias estão lá, só que o jogo mudou para um estilo muito bagunçado e também muito ruim. Cortesia da sempre presente Acclaim, no caso de nada está tão ruim que não possa piorar. E o último, Dr. Mario, puzzle diferente que pede uma certa compreensão do seu esquema para poder jogar direito. É um dos 3 jogos da primeira vez que passei numa locadora. Foi ele, Tartarugas Ninja 1 e o Contra, lá na Videomania também. Depois desse dia, meu Dynavision nunca mais foi o mesmo. Na outra página ainda é Nintendo, mas aí são lançamentos internacionais. G.I. Joe, que nessa época ainda conhecíamos com o nome de Comandos em Ação. Conheço um cara que coleciona e tem por volta de 200 bonecos deles.
Ao lado do Mega Drive tem Stormlord, aventura que veio dos computadores e era um jogo bem ruinzinho, sem nada demais. Ficou famoso por conta de umas estátuas de fada que tinham pelo cenário que estavam sem roupas, e aí foi aquela onda toda. O jogo foi recolhido e deram um jeito nisso, só que ele voltou ainda com os problemas que faziam dele um jogo ruim. Atrapalhavam muito mais do que uma estátua de fada. A melhor coisa a se fazer é passar bem longe dele. E de volta ao Nintendo, Hollywood Squares, um game show que na época era um quadro no Domingão do Faustão. Alguém se lembra disso? Tenho certeza que não. Mas com certeza lembram da Dercy Gonçalves participando e falando palavrões às 4 horas da tarde do domingo. Super Dercy! Fala! Você é atriz, modelo, manequim, comediante. O que é Dercy Gonçalves? Sei lá que bosta eu sou. Olha aí, nossa senhora! Ai, caramba. No Nintendo e no Faustão, o jogo consistia em 2 jogadores, um era o X e o outro era a bola. As celebridades estavam nas casas e o jogador da vez escolhia alguém. Aí o Faustão fazia uma pergunta, a celebridade respondia e aí o jogador falava se a resposta estava certa ou errada. Aí sim, se ele acertar, aí ele marca a sua casa. Se errar, é ponto para o oponente. E assim vai até marcar uma linha como é o jogo da velha. Quem ainda lembra alguma coisa desse tempo, também tem alguma recordação do quadro Controle Remoto, que eram perguntas e respostas sobre televisão. Também foi adaptado da TV americana, no caso a MTV, e também foi um jogo do Nintendo por essa época. Daria para afirmar que Faustão chegou aos videogames primeiro que o Silvio Santos, só que isso não é verdade. Nos anos 70 lançaram para arcade o Qual é a Música na sua versão americana. Agora sim pode falar. Essa informação foi tão inútil que já valeu a curtida nesse vídeo. Ou nem tanto assim. Vamos continuar que ainda tem mais umas coisas. Mais lançamentos. Dessa vez, coisa útil. Nos PCs tem Karateka, de Jordan Mechner, um sucesso que levou à produção do Prince of Persia depois. O jogo chamou a atenção pelos seus movimentos que foram feitos a partir de rotoscopia, desenhar por cima de foto e de filme. E também eram muitos golpes para sua época. A revista é de 91, mas o lançamento mesmo foi em 84. E depois vieram as versões do Nintendo, Game Boy Color, outra para computador. Foi um jogo mesmo que estava em todos os lugares, e de forma merecida. Depois dessa tem algumas páginas de dicas, classificados, recordes, e aí é o final do episódio de hoje. Mais um momento histórico devidamente coberto pelo programa. Lembrando que o especial de final de temporada ainda está só na metade. Ação Games 1, junho de 1991. Uma edição que nunca imaginei que teria em mãos e muito menos que conseguiria comprá-la com o preço de um dígito. No episódio de amanhã daremos um salto de alguns anos no futuro para ver outro momento da Ação Games. Conto com a presença de todo mundo aqui mesmo amanhã, mais ou menos por volta do mesmo horário, para lançar mais um capítulo. Até lá, uma recomendação para todo mundo é verem o começo do canal em 2012, que o nosso primeiro episódio foi a Ação Games 2, lançada logo depois dessa aqui. Vejam lá e não esqueçam lá também de deixar o seu joinha, o comentário e uma compartilhada. Acho que no outro ainda nem tinha links na descrição, mas se tiverem, cliquem. E como sempre, muito obrigado por virem aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.